Oi, gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você, porque foi um atendimento que eu fiz com um cliente, foi bem bacana. Ele veio para mim falando que ele precisava de muito dinheiro para fazer a mudança de vida dele. E aí eu fui falando para ele, né, conversando que na verdade o dinheiro ele facilita a nossa mudança, nossa transformação, né, nossa transformação de jornada, né? Mas não é necessariamente só o dinheiro que vai resolver o nosso problema. O dinheiro ele facilita a nossa vida, né? Mas ele não resolve. Por quê? Porque todas as questões eles estão muito mais interno do que externamente. E eu vou te explicar isso nesse vídeo. Então, antes da gente se preocupar que eu preciso de mais dinheiro para fazer uma mudança na minha vida, eu preciso entender que eu preciso de um alinhamento. E é isso que eu quero que você lembre-se sempre. Antes de você precisar de mais dinheiro, você precisa entender que você só precisa de um alinhamento. E o que seria esse alinhamento? É você entrar na frequência energética, frequência vibracional daquilo que você deseja para você. Então, pare e pensa. O que você deseja para você? Aí entra a primeira coisa que eu preciso entender, né? O que eu quero para mim? Qual que é o meu desejo? É ter mais saúde? É ter mais dinheiro? É ter um relacionamento melhor? É ter um estilo de vida mais saudável? É ter mais liberdade? É ter mais leveza na minha vida? É ter uma vida com mais significado, com mais propósito? É prosperar? Então aqui que você precisa definir. Definindo isso, ai Carol, eu já sei. Então você precisa entender que você vai entrar num alinhamento vibracional. E aí, inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui que fala como o universo funciona ao contrário, que vai te ajudar pegando um gancho dessa aula, tá bem? Então, quando eu já sei o que eu quero e eu tomei essa decisão, que eu sei qual o que eu quero para mim, eu tenho esse desejo claro dessa mudança e eu já entendi que de fato saber o que eu quero é importante, só que agora eu vou me alinhar, né? Vou fazer esse alinhamento vibracional, energético para eu facilitar a minha jornada, para que eu ajude o universo a me ajudar, para que eu use a força universal a meu favor e não eu ficar remando contra a correnteza. Então, isso é usar a sua inteligência. Você concorda? Isso é você é, fazer os movimentos certos com consciência e direção. Porque assim, de nada adianta eu saber o que eu tenho que fazer, saber do que não está funcionando, se eu não uso a minha inteligência, né? Para fazer os movimentos certos. E aí, se você não sabe o que fazer, você está perdido aí, sem clareza, não sabe que decisão tomar, eu ainda estou oferecendo o meu acompanhamento de 3 sessões, porque eu vou tirar esse programa do ar. Então, fica a dica, eu posso te ajudar a você alinhar essas questões para que você entenda o local certo que você tem que mirar e fazer os movimentos para serem mais assertivos para você, tá bem? Então, quando eu uso a minha inteligência, aquilo que eu já tenho aqui de bagagem a meu favor, usando a força universal, espiritual, energética, tudo começa a fluir com mais facilidade. Aí eu começo a ter prosperidade, ou eu vou ter mais dinheiro, ou eu vou ter mais saúde, ou eu vou ter mais relacionamentos melhores. Por quê? Porque eu estou tomando melhores decisões, eu estou tendo melhores escolhas, porque eu estou usando a minha cabeça, a minha inteligência a meu favor. E aí, né, quando a gente fala de liberdade, se eu quero ter mais liberdade, eu já tenho que entrar na frequência de como seria uma vida mais livre. Será que seria uma vida livre que eu tenho uma agenda muito lotada, que eu estou trabalhando milhões de horas? Então, o que é de fato liberdade para você? Traz essa consciência do que significa a palavra para você. O que seria essa vida com mais liberdade para você, se você deseja mais liberdade, né? Ou o que seria ter mais dinheiro para você? Se hoje você tivesse o dinheiro que você deseja, o que mudaria na sua vida? O que você faria? Qual o impacto que isso ia gerar para você? E aí você precisa entender que você vai fazer esse alinhamento. Lembra? Eu preciso sentir, né, perceber como que a minha vida já seria se eu já tivesse aquilo que eu estou querendo, né? E aí, quando eu começo a entrar nessa frequência, você vai perceber que você se torna
aquela pessoa que ela vai para a vida. Por quê? Porque ela tomou uma decisão, né? Então, você começa a agir de acordo com alguém que é livre, ou de alguém que já tem dinheiro, ou alguém que já tem um relacionamento melhor, enfim, alguém que já tem mais saúde. Aqui entra o alinhamento da prosperidade, tá? E aí, se você quer ter mais propósito, né, um trabalho com mais propósito, com mais significado, quer um propósito na vida, quer entender isso para você, a gente tem que entender que é esse alinhamento, né, que é uma decisão. Lembra, eu quero, o que que eu quero para mim? Então tá, qual eu vou fazer? Quais são as ações que eu tenho que fazer? Então eu tomei uma decisão. Então, você viu que aqui nada aconteceu ao acaso, foi tudo pensado, programado e planejado. Começando lá desde o começo. Você viu que eu preciso parar para pensar na informação? Quando eu paro e penso na informação, eu tiro a minha mente, né, a forma como eu estou vendo e sentindo, de, abre aspas, da minha falta, vou usar o dinheiro porque era o tema do vídeo. Nossa, eu estou sem dinheiro, eu fico tô o tempo inteiro verbalizando aquilo para mim. Eu não tenho dinheiro, o dinheiro está em falta, está me faltando. Então eu começo a mudar a minha forma de pensar. Deixa eu explicar uma coisa aqui que é importante. Todos nós temos um mindset que ele é fixo, né? Ou um mindset de crescimento. O que seria isso? E vai já identificando se você qual mindset você percebe que você está atual hoje. E a gente vai mudando, tá? Ao decorrer de tornando consciente as informações. Quem tem mindset fixo é aquela pessoa que sempre olha para tudo na vida como um desafio, como um problema, como um ponto de escassez. Então é sempre uma limitação, é sempre um empecilho. A pessoa sempre vê um problema em tudo que acontece. Então, falando, eu não tenho dinheiro. A minha forma de pensar chama-se mindset fixo. O que é mindset? A minha forma de pensar, ela é fixa, né? Ela não muda. É só assim que eu enxergo as coisas. Isso é um mindset fixo. Mindset de crescimento são pessoas que sempre elas olham para as coisas como oportunidades, como crescimento, como algo de prosperar, como algo que vai te trazer benefícios, como algo que vai alavancar, engrandecer em qualquer área. Então, todos nós, isso dentro de 8 bilhões de pessoas que tem no planeta, ou nós estamos conduzindo a nossa vida no mindset fixo, ou nós estamos conduzindo a nossa vida no mindset de crescimento. Carol, entendi, mas como que eu vou saber de fato? É só você olhar a sua realidade atual. Se hoje você está com falta de algo, é porque o seu mindset, que é a sua forma de pensar, que aí reverbera no sentir, por isso que eu estou falando do alinhamento, né, vibracional, porque lembra, a minha realidade ela muda a partir do que eu penso, sinto e emano para o universo, que é a minha forma de vibracional, é minha energia. Se eu tenho mindset fixo e eu estou com esse problema, então você já tem certeza que você precisa mudar a sua forma de pensar, de sentir e de emanar a tua frequência, a tua energia, porque senão nada vai mudar. Você vai ver que aqui no meu canal eu falo muito sobre isso, inclusive tem uma playlist que eu vou deixar aqui para você, que é as 5 pilares da prosperidade, vai te ajudar bastante também. Tem a sessão Carol Flix, que também tem várias aulas lá que vão te ajudar bastante. E aí, quem tem mindset de crescimento são pessoas que sempre estão crescendo na vida, que sempre estão prosperando, que sempre as coisas estão se modificando. Carol, quer dizer então que essa pessoa não tem desafio? De forma alguma. Desafio é inerente na vida. Dentro de 8 bilhões de pessoas, nós vamos ter desafio. E esse faz parte da jornada da gente aqui. Agora, o que não pode é eu passar uma vida inteira só tendo isso. Aí aqui é a sacada que você está no padrão, né, do mindset fixo, que é você só tá olhando sempre para o problema. E aí tem a ver o quê? Com as nossas crenças mais profundas, né, que está no nosso inconsciente. Tem que reprogramar, tem que mudar a forma de pensar. Por isso que eu falei dessas playlists que vai te ajudar, tá bem?
Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui. Então, quando a gente começa, né, a mudar a nossa forma de ver as perspectivas, mudar a forma de ver a informação, né, como está a minha realidade, a gente começa a parar de correr atrás do problema, que é o habitual. Lembra? Quanto mais eu falo que eu não tenho, mais eu não vou ter. Lembra? Quem mais tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Isso é um versículo bíblico. Quem mais tem, mais lhe será dado e terá em quantidade. Carol, o que tem a ver? Quanto mais você reclama daquilo que você não tem, mais você está pedindo para o universo só entende o sim. Então, quanto mais eu não tenho dinheiro, mais o universo fala, tá bom, então eu vou tirar mais dinheiro de você, abre aspas, metaforicamente falando. Mas se isso está na Bíblia, quanto mais tem, mais lhe será dado. Então, por isso, né, que quem tem mais dinheiro acaba enriquecendo mais. Quem tem mais dinheiro acaba ganhando mais. Quem tem prosperidade acaba tendo mais prosperidade. Por quê? Porque a forma de pensar, sentir e fazer as ações no mundo são diferentes. Você concorda que quem está com prosperidade não fica pensando que não tem? Ela fica pensando em como ela criar mais, como ela pode crescer mais, como ela pode prosperar mais. A forma de pensar muda, e quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de sentir. Quando eu mudo a minha forma de sentir, eu mudo a minha frequência, e quando eu mudo a minha frequência, eu mudo as minhas ações no dia a dia. E aí, é, quando a gente começa a emitir, né, essa energia do que a gente já escolheu, a gente começa a entrar na frequência daquilo. Você vai ver que você começa a atrair pessoas, informações. Esse vídeo, essa aula, eu espero que esteja te ajudando, que essa foi a ideia. E você vai ver que seu jogo vai começar a mudar. Por quê? Porque você mudou a sua forma de atuar na vida. E aí o dinheiro, ele vai ser só um reflexo do quê? Das ações que você veio tomando, porque a sua forma de pensar mudou, a sua forma de sentir mudou, a sua forma de se relacionar com o mundo mudou, e aí o dinheiro vai ser uma consequência das suas ações. Então, a nossa força real, ela está na nossa frequência. Por isso que eu falo sobre alta performance energética, porque isso mudou minha vida, mudou minha realidade, e é isso que me trouxe prosperidade em todas as áreas da minha vida, e é isso que eu quero fazer por você, para que você também viva isso, viva essa experiência, viva a vida com muito mais liberdade, com mais significado, mas com muito mais leveza, né? Fazendo um movimento, usando, né, vivendo a sua vida alinhado à espiritualidade, com o universo, não contra, fazendo esforço danado para crescer, para progredir, para mudar a sua realidade, tá? Não quer dizer que vai ser fácil, que é de um dia para o outro e que é tudo simples, não. Mas não precisa ser tão dolorido, né, tão burocrático. Pode se tornar muito mais leve e é isso que eu prezo para mim e é isso que eu quero trazer para você. Se você preza leveza, se você preza liberdade, se você preza que as coisas fluam, você está no canal certo. Então, quando você se alinha, você vai ver que tudo começa a conspirar a seu favor, né? Por quê? Porque você não está fazendo mais esforço contra o universo. Você está usando o universo a seu favor. Então, lembra, eu preciso querer, é ter um desejo forte para que eu me alinhe às informações. Aí eu vou agir, né? Eu vou entrar na vida, eu vou fazer coisas, né? Por quê? Porque eu tomei uma decisão, né? E aí eu vou entrar nesse fluxo. Lembra, quando eu entro nesse fluxo de eu me tornar essa pessoa que já vive aquilo, mesmo sem viver, você percebe que você tem o poder total. Porque lembra, você é imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente começa a entender essas informações, você começa a se empoderar do seu poder pessoal, de quem você é. Lembra? Nós somos 8 bilhões de pessoas diferentes aqui no planeta. Ninguém é igual a você, ninguém faz o que você faz da forma como você faz. Então, você começa a entender que você nem tem concorrente. Você é único, então você pode criar a vida que você quiser, aonde você quiser, como você quiser. Quer dizer que vai ser de um dia para o outro? Não.
mas é um processo que você pode fazer. Então, essa mudança de vida, ela pode acontecer a partir de você entender essas informações. Se você quiser me ajuda, aqui embaixo no descritivo tem meu contato. E aí, e agora é a hora da gente escolher, de você escolher, né? Qual é a mudança, qual é a escolha que você vai fazer hoje para você tornar isso, né, palpável na sua jornada, na sua vida. E esse é o momento para você entender e fazer essas mudanças de chave para você, tá bem? Se você gostou dessa aula, se essa aula fez sentido para você, por favor, me deixa o seu curtir, assim é a forma de eu saber que eu te ajudei na sua jornada. Comente aqui embaixo também, me deixa saber como foi essa aula para você e se inscreva no canal caso você não for inscrita. Você que é inscrito, muito obrigada por você estar me acompanhando. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula.